Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida da igreja aqui na cidade de Caruaru. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui para junto nós o adorarmos na beleza de sua santidade. Louvo a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Hélio, que tem sido um canal de bênção não só para a minha vida, para a minha família, mas para todos nós. Também a pessoa do nosso pastor Elmir Ribeiro, e sempre tem sido aí esse homem aguerrido na obra de Deus e tem sido também um grande exemplo para todos nós. Louvo a Deus pela vida da igreja, que tem abraçado essa causa santa e tem junto conosco, louvando a Deus e glorificando ao Senhor pela DCA, o projeto de Deus. Amados irmãos, quero ler um texto bíblico juntamente com toda a igreja. No primeiro livro dos Reis, bem conhecido da igreja, capítulo de número 21. Iremos ler 3 versículos para a nossa meditação. Louvo a Deus pela vida do tecladista, cantor e amigo Simão Wagner. Desde o período que estávamos ali em Lagoa do Itaenga, através do irmão Adriel, tive o prazer de conhecê-lo ali. Ele tem sido uma bênção. Retornar à cidade de Caruaru, depois de muitos anos, é uma honra, é um prazer. Vim na época, não só eu, mas muitos de nós estávamos na IADPE, e naquele processo ainda o pastor era o pastor Jaime Alexandre. Estivemos na inauguração de um templo em um desses bairros que eu não lembro mais como era o nome do bairro, mas estar aqui para nós é um prazer. Queridos irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 1, 2 e 3 diz assim: Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Amém, irmãos? Eu não é conhecido da igreja esse assunto, mas há uns meses atrás eu tinha firmado um compromisso com o pastor Elmir, que quando estava na cidade de Carpina, eu consegui, com muito esforço, encontrar um espaço na agenda de nosso pastor Elmir, para ele estar conosco lá no trabalho que nós fizemos no seminário da família, e ele assim honrou, esteve lá conosco. Aí chamando ele e ele me convidou outras vezes para estar aqui, mas não foi possível chegar. E quando foi agora há pouco, eu conversando com ele, eu disse: pastor, quando é que o senhor vai me visitar agora em Moreno? Ele disse: no dia que você pagar o débito em Caruaru. Então hoje estamos aqui para pagar esse débito em nome de Jesus, e me sinto feliz por estar nessa casa para adorarmos o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, é bem verdade, nós estamos vivendo uma época bem diferente. Estamos vivendo um momento tão difícil da igreja, mas louvamos a Deus e glorificamos ao eterno Jesus Cristo, porque existe ainda igrejas compromissadas com Deus e com a sua palavra. Estamos vendo nos dias de hoje pessoas que estão negociando a sua herança. Estamos vivenciando uma época que pessoas não se importam mais com a sua herança. Estão fazendo muitas das vezes como fez Esaú lá atrás,
que nem se importou com a bênção da primogenitura, achava que aquilo não tinha um valor tão grande assim, a ponto até de negociar a sua primogenitura. E tem muitos hoje, irmãos, que estão negociando a sua herança. Queridos, louvamos a Deus, porque na Bíblia mostra vários tipos de vasos existentes: vaso de prata, vasos de ouro, vasos de honra, desonra, vários outros tipos, vaso de honra, de misericórdia, vaso de alabastro e vários vasos existentes na Bíblia Sagrada. Mas o Senhor olhou e se agradou do vaso de barro, aquele vaso que quem olhasse assim não tinha boniteza nenhuma, quem olhava não tinha valia nenhuma, porque o ouro vale, prata vale, mas foi vaso de barro que ele disse assim: eu quero vaso de barro, porque é dentro desse vaso que eu vou depositar a excelência do meu poder e da minha glória. Então estamos aqui porque somos vasos de barro, então é dentro desse vaso que tem heranças do Senhor, tem pérolas, tem coisas preciosas do céu em nossas vidas. Então nós não temos que negociar tudo isso que o Senhor colocou, depositou em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, escute isso aqui nessa noite, ainda que alguém não entendam ou não compreendam o valor, aleluia, que está dentro de você, que eles pensem ou corram de um lado para o outro, para quererem tirar tudo isso de dentro de você, mas haja o que houver, aconteça o que acontecer, não perca por nada, não venda, não vá negociar, porque o melhor de Deus está vindo aí. Ainda tem coisas grandes para acontecer em nossas vidas, e nós temos que permanecer abraçados, agarrados, defendendo a esta herança. Louvado seja o nome do Senhor. Nabote adquiriu esta herança, que era uma plantação de uva, e ele cultivava, ele zelava, com certeza, ele cuidava de um jeito tão especial, que quando eu acredito, um grifo meu, quero conjecturar dessa forma, eu acredito que até as largatas, ou alguns gafanhotos, ou alguns outros insetos que fossem chegar junto, ele estava ali perto, tirando tudo aquilo, aqueles parasitas, para não destruir aquela herança, para não destruir aquela horta tão bonita, que produzia ali, eu acredito assim, frutos muito deliciosos, coisas boas, coisas saborosas, a ponto até de Acabe olhar assim, desejar aquilo que não era dele, porque dentro lá do palácio, lá, né, ele tinha sua horta também, mas eu acredito que Nabote era aquele tipo de pessoa que não se preocupava. Quer ver a prova? Ele era o rei lá em Samaria, capital do norte, e ele levou uma vida, irmãos, assim, de negociar aquilo que ele tinha, aquela presença de Deus, aquela coisa maravilhosa que é o contato com os céus. Ele negociou quando conheceu Jezabel, trazendo para Samaria os ídolos que Jezabel com sua família assim adoravam, e trouxe tudo para Samaria, para colocar no lugar de Deus, ou tirar a primazia do Senhor do meio daquele povo, e por esse feito as coisas foram se complicando. Quer ver uma prova, irmãos, que quando alguém tenta negociar aquilo que Deus deposita dentro dele, vem consequência? Louvado seja o nome do Senhor. Foi necessário Deus levantar um homem lá da cidade de Tisbe, por nome de Elias, um homem queimado ao sol, mas um homem compromissado com Deus, que sabia preservar a herança, que sabia preservar a glória, a presença de Deus em sua vida, a
ponto até de Elias chegar diante de Acabe e dizer que segundo a palavra não ia chover, e a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses, tem versões que tem lugar, né, que diz que foi 3 anos, mas se a gente olhar lá no Novo Testamento, em Tiago diz que foi 3 anos e 6 meses, que não houve chuva sobre a terra, e agora veio a consequência, porque, irmão, quando alguém negocia aquilo que é de valor, que Deus dá a ele, vem consequência. A seca bateu, a seca chegou. Eu acredito que a produtividade começou a cair cada vez mais, mas escuta isso aqui nessa noite: aqueles que guardam aquilo que Deus tem de melhor para ele, Deus cuida dele até na crise. Acontece o que acontecer, as mãos de Deus estão sobre a vida dele. Olha que coisa, era tudo isso acontecendo naquele lugar, e as mãos de Deus estendidas sobre a vida do seu servo. Elias foi aquela pessoa que foi cuidada de uma forma tão especial, não foi, irmãos? O especial de Deus chegou na vida de Elias. Eu acredito que Deus, olhando assim para Elias, diz assim: esse aqui tem guardado, esse aqui tem cultivado, esse aqui não vai morrer, eu cuido dele. Aí tinha uma viúva lá em Sarepta. Aquela mulher só tinha agora aquele momento de fazer ali o alimento daquele momento, comer, se alimentar com seu filho e morrer. Mas aquele, aleluia, que guarda, aquele que preserva, Deus cuida, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus pega aquilo que não existe e passa a existir, porque Deus é Deus, aleluias, que realiza coisas grandes quando preserva aquilo que Deus deposita sobre ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim também na vida de Nabote, preservando aquela herança, preservando aquilo ali, cultivando de uma forma tão maravilhosa, e as mãos de Deus estendidas sobre a vida de Nabote. Já na vida de Acabe as coisas foram diferentes. Sabe por quê? Porque ele negociou princípios. Ele negociou princípios. Ele negociou confianças em Deus que estava sobre ele. Ele pegou e não se importou mais, levando uma vida leviana, levando uma vida sem compromisso mais com Deus e com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Na época que nós estamos vivendo hoje, está assim de muitos que não estão mais, aleluia, se importando com nada. Aí quando pensa que não, acontece alguma coisa, aí diz assim: meu Deus, por que é que está acontecendo isso comigo? Aí, enquanto nós interrogamos a Deus, perguntando a Deus o porquê de tudo isso sobrevir, aí Deus diz para mim e para você nessa noite: o porquê você sabe, o porquê está com você, a resposta está com você, porque você está negociando princípios. Eu sei, queridos, que o culto de ensino, o culto de doutrina é outro dia, mas Deus colocou esta palavra ao meu coração para falar nessa noite que nós não podemos negociar os nossos princípios com nada. Nós temos que preservar, temos que cultivar e recusar tudo aquilo que venha para querer tirar de nós a herança, a presença de Deus em nosso ser. Acabe já não tinha mais, a presença de Deus não estava mais sobre Acabe, a glória de Deus não estava mais sobre a vida dele naquele momento que ele negociou seus princípios bíblicos. E agora chega as consequências para o homem: um casamento fora da vontade de Deus, tirar agora do meio do povo a presença de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus, para colocar a presença de deuses pagãos. E Deus observando tudo aquilo, queridos, tudo que o homem faz nessa vida, Deus registra lá no céu.
Teve uma vez que um dos nossos irmãos chegou tão aperreado, tão agoniado, porque de onde saímos começou a criticar que essa igreja não ia avançar, que não sei, o povo ia voltar, que aquele vai voltar, e começou um monte de coisa em falar, e tinha irmãos que estavam aperreados e dizendo assim: pastor Valdielso, olha, ele está à vontade. Eu disse: dá vontade de nada, querido, a vontade que você tem é de cair de joelho, tenha essa vontade de cair de joelho e orar e apresentar a Papai do Céu todas as causas, porque tudo que acontece aqui é registrado lá no céu. Eu quero ver naquele dia que Deus disser assim: vem cá, eu quero falar contigo. O meu projeto tu dissesse que era rebelião, o meu projeto tu criticasse. Quem és tu para criticar os meus projetos? Tudo que se faz aqui está registrado na presença de Deus. Então a igreja não se preocupa com isso, a igreja se preocupa em preservar, cultivar a herança que Deus tem para nós. E estava Nabote cuidando da sua herança. Eu quero acreditar que os cachos de uva lá da vinha de Nabote era bem maior do que os de Acabe, a ponto dele olhar assim, desejar e querer para ele aquilo que não era dele. Aquilo que era de Nabote, ele queria agora para ele. E quando ele chama Nabote para negociar, ele de início, ele diz a Nabote assim: olha, eu tenho uma vinha melhor do que a tua. Meu irmão, se era melhor, para que negociar? Se a dele era mais excelente, para que negociar? Eu acredito que ele estava mentindo naquele momento. Eu acredito que a dele, porque ele já tinha perdido a visão do céu, irmão. E quando um servo perde a visão do céu, ele mente, ele enrola, faz um monte de coisa. Quando perde a visão do céu, quando perde o contato do Senhor, quando não preserva mais a presença de Deus, a glória do Senhor, é um caso sério, irmãos. E eu acredito que quando ele disse ali daquela forma: eu tenho uma vinha que é melhor do que a tua, Nabote olhou para ele assim, que nem que disse assim: eu te conheço. Porque crente que anda na presença de Deus, cheio da glória de Deus, quando vem invertidas do inimigo, ou investimento do inimigo, ele conhece quem é que está ali. Crente que anda com Deus, que busca a Deus, tem compromisso com Deus. Aí quando o inimigo usa alguém que vem, aí ele diz assim: eu te conheço, eu conheço isso aí. E não é a voz do meu pastor, de forma alguma. Essa é a voz do inimigo, é daquele que quer tirar de mim a herança, é a voz daquele que quer arrancar de mim, aleluia, a presença de Deus da minha vida. Ele quer tirar nessa noite, e saia daqui convicto de uma coisa: que maior que está com você é Jesus Cristo na sua vida, e Ele tem coisas grandes para realizar ainda. Então não vá negociar os seus princípios, porque coisas grandes aí está para acontecer. Oh irmãos, eu estava sábado lá no lote 92 e falamos para os jovens ali, jovens que essa geração precisa, e eu disse para os jovens naquela noite ali: não se assustem, meus filhos, com o que vai vir nesses últimos dias. São coisas terríveis que vão acontecer, mas os jovens que estão firmados na palavra de Deus, vai bater o vendaval de um lado para o outro, vai passar e eles vão ficar de pé. Mas aquele que não estão enraizados na palavra, o vendaval vem, vai bater e vai cair, mas quem está na palavra vai ficar de pé, de pé. Nabote tinha a palavra de Deus, ficou de pé. Eu tenho uma vinha melhor do que a tua, vamos trocar? Ele fez assim, ó: não. Aí Acabe ainda assim: então vamos fazer o seguinte,
diz o valor, eu pago o valor nela, mas eu quero essa vinha para mim. Nabote olhou e disse assim: não posso, é herança dos meus pais. Levítico capítulo 25, você vai ver que não podia negociar. E Nabote guardou a palavra que ele aprendeu lá de trás. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando o inimigo vem com as suas investidas, aí aquele que aprendeu e guardou a palavra diz assim: eu não posso, porque está escrito que eu não posso fazer assim. E ele vence. Quando Nabote disse que não vendia, não trocava, Acabe, como menino chorão, foi para casa chorar aos prantos, ficou desgostoso o rei de Samaria, a ponto da sua mulher chegar em casa, olhar para ele, ver ele chorando e perguntar a ele o que foi que houve, e ele olhar assim e contar a história do que houve, fazer um relato do que houve, e ela cheia de maldade, uma mulher maléfica, dizer assim: aquela herança, aquela vinha vai ser tua, custe o que custar, ela vai ser sua, se alegre, tome sua posição de rei, rapaz. Quem você é? Por que você está assim? Você é rei, rapaz. Irmão, não tem pessoas assim que não sabe resolver nada. Aí quando vai com influência do mal, aí coloca na cabeça de outra pessoa: você é obreiro, vai lá, resolva desse jeito. Olha, você é assim, tem que ser. Não, você é servo, e servo tem que obedecer e ficar no cantinho. O homem da casa era Acabe. Acabe tinha que botar sua mulher no lugar e dizer assim: fique na sua, que o rei daqui sou eu, quem resolve aqui sou eu. Que homem é tu, Acabe? Para com isso! Mas é quando perde os valores e os princípios da palavra. Não tem gente que diz assim: eu não sei por que essa palavra nessa noite, pastor Elmi, eu sou diferente. Eu digo assim: eu sei porque essa palavra nessa noite, só não sei para quem, porque Deus não está me mostrando. Mas uma coisa eu aprendi, conforme está no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12 ou 13, que diz: como assim que a chuva desce de lá, rega a terra e não volta para lá, da mesma forma é a palavra de Deus, ela vem e não volta vazia, ela produz efeito. Então se a mensagem aqui nessa noite é essa, é porque eu e você, nós precisamos ouvi-la e cultivar, aleluia, a palavra em nosso coração. Perdeu o rumo, Acabe. Mas aquela mulher do mal, não é? Fez lá a mentira, disse que o coitado de Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Duas falsas testemunhas surgiu naquele momento para acusar um homem de Deus, para mentir contra um homem compromissado com Deus, com a sua palavra, a ponto de ser lançado para fora e ser apedrejado até a morte. Mas eu quero conjecturar também aqui nessa noite, eu acredito que era Nabote morrendo e fazendo da mesma forma que fez Estevão. Quando apedrejaram Estevão, Estevão olhou para o céu, viu os céus abertos e viu Cristo Jesus à destra de Deus, aleluia. Eu acredito que naquele momento era Nabote sendo apedrejado, sendo morto, e ele olhando para os céus assim, aleluia, e dizendo: eu não vendo, eu não troco e eu não dou a minha herança, ainda que custe a minha vida, mas eu não vou negociar os meus princípios. Aquilo que é meu, Ele me deu. E o interessante é quando aparece o olhudo para querer aquilo que não é dele. A herança era de Nabote, o olho grande de Acabe queria para ele. Me faz lembrar de Adonias, o irmão de Salomão, não é?
Quando Adonias olhou assim e disse: eu vou ser o rei de Israel agora. Papai já está cego, papai já está no final de sua vida, eu vou ser o novo rei de Israel. Mas a promessa de Davi era que seria Salomão e não Adonias. Mas Adonias se apressou e queria tomar a bênção, aquilo que era para do seu irmão, ele queria tomar para ele. Ele se vestiu, pegou o cavalo e foi dando uma volta em Jerusalém e já se declarando o rei de Israel. Não esperou nem o pai morrer, já queria tomar a herança, já queria tomar ali a possessão, ser o sucessor. Ele já queria tomar a frente de tudo aquilo ali. Aí Betseba chega diante do rei Davi e diz assim: olha, o que é que está acontecendo? Tu nos deste a palavra, ó rei, que a partir quando o senhor for, Salomão, meu filho, nosso filho, era o que ia reinar em Israel. Sim, minha palavra está de pé, porque a palavra do rei está de pé. Você está entendendo nessa noite? A palavra do rei dos reis está de pé com essa igreja. A palavra do rei dos reis está de pé com você que guarda a sua e preserva a sua herança. A palavra do rei dos reis está com você, aleluia, que não negocia princípios, irmãos. Aí o rei disse assim: a minha palavra é esta, quem vai reinar é Salomão. E porque Adonias já está decretando que é o rei, já está fazendo até volta olímpica, porque não é assim, não é? Uma vitória. Aí ele foi dar volta olímpica, foi mostrar que agora era ele. Ô coitado, aquilo que é para Salomão não é para Adonias, é para Salomão. Aquilo que Deus depositou para você, disse que era para você, é para você. Então é só ficar no lugar e esperando, porque no momento certo, aleluia, no dia certo vai chegar, vai chegar, vai chegar. Ninguém vai impedir o que está para vir aí de Deus para você. Sabe o que aconteceu com Adonias? Deu tudo o contrário. Pega Salomão, traz cá. Não esperou nem partir, porque sempre era assim, né? Assumia depois da morte do rei. Mas naquele momento foi diferente. Pega Salomão, vem cá. Bota logo as vestes reais nele aí. E vai lá e bota agora Salomão para lá, para gritar lá. O povo gritar que o rei é Salomão, não é Adonias. Aí Adonias, quando viu aquela cena, correu para pedir misericórdia, para não ser morto, mas foi morto. Irmão Valdielso, o que é que o senhor quer dizer? Ei, eu quero dizer nessa noite, para finalizar, que as promessas de Deus a teu respeito estão de pé e vai se cumprir todas elas na íntegra, agora no tempo de Deus, no momento de Deus. E se alguém for tentar tomar a tua bênção, aquilo que Deus prometeu para tu, aí sabe o que é que Deus faz? Deus abre a cova, bota o camarada lá dentro e fecha e está tudo certo. Mas chega para você, vai chegar para você, porque é para você. Então não vamos negociar, irmãos, aquilo que Deus confiou para mim e para você. Estar aqui, olha para cá, este manual, este compêndio aqui, esse conjunto de 66 livros em um só, este compêndio, Deus confiou para mim e para você, e diz nesta noite para a igreja aqui em Caruaru: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.